Ainda de pé, querido. Shalom, boa noite. Deus abençoe você. Fique só um minutinho em pé. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E é uma grande honra e um grande desafio estar aqui nesse lugar representando os nossos pais apostólicos, pastor Leandro e pastora Viviane, que estão no momento sabático, né, no Shabá, nas férias. Então, pela manhã eu tive essa missão e hoje eu continuo nessa missão à noite. Quero trazer um abraço deles para vocês que estão descansando agora. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos pastores bem alto? Nós somos gratos ao Senhor. A segunda coisa que eu quero falar antes de introduzir a palavra é que eu não sei porque eu cantei essa música. Eu estava ali embaixo, Deus falou assim, canta esse louvor. Então eu cantei, eu não sei porquê, não tem nada a ver com a palavra, não cantei de manhã, mas o Eterno falou para eu cantar. E eu senti que a atmosfera desse lugar continuou conectada. Então quantos podem aplaudir o Senhor pela atmosfera espiritual que nós vivemos aqui? Eu tenho um texto para compartilhar com vocês, não sei se a Insight consegue colocar. Hebreus capítulo 11, versículos 8 até o 12. De manhã a pastora Cris falou que eu não esperei aparecer na tela, então vou esperar agora. Amém? Vamos ver, só a Insight ser legal comigo aí e colocar, né? Está lá o Robinho, Deus abençoe. Robinho bonitão. Vamos lá. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Acho que isso, obrigado. Vamos lá então, acompanhando. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Amém? Pode passar para o 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Próximo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Último versículo agora. Assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra rema, e eu te peço, Pai, assim como o Senhor falou nessa manhã conosco, com aqueles que vieram pela manhã, fala também com cada filho que veio aqui nessa noite, Pai, trazendo direção e firmando essa palavra rema que o Senhor me deu durante essa semana. Essa oração que eu faço, Pai, rompe todo mal, rompe todo espírito maligno que tenta tirar a atenção, que tenta aprisionar a mente. Nesse momento eu amarro em nome de Jesus todo principado, toda malignidade que tenta tirar o foco e tenta roubar a semente que é a tua palavra nesse momento, e declare em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, mentes liberadas, ouvidos liberados, ao ponto que façam aquilo que a palavra diz. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, querido? Então diga amém aí no seu lugar, pode sentar. Querido, o título dessa mensagem chama-se Fé Natural versus Fé Sobrenatural. Fala comigo assim, ó, fé natural versus fé sobrenatural. Eu quero começar dizendo e dar uma boa notícia aqui. Todos vocês que estão aqui são dotados de uma fé poderosa. Mas não é uma fé sobrenatural ainda. Todos aqui têm uma fé natural fenomenal. Têm utilizado uma fé natural de maneira extraordinária. Sabe o que eu quero dizer isso? Por que eu falo isso? Porque todos vocês que estão aqui colocam as suas vidas em risco todos os dias, porque têm uma fé natural ativada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem anda de ônibus aí, levanta a mão. Ou quem já andou de ônibus, levanta a mão para eu ver. Quantos aqui vão na padaria do seu Manuel e compram pãozinho lá na padaria do João, da Maria? Quantos aqui vão no restaurante e comem lá no restaurante? Levanta a mão. Quantos aqui já andaram de avião? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta e te falar por que você tem uma fé natural poderosa. Sabe por quê? Alguém aqui, quando entrou no ônibus, pagou a passagem e falou assim, motorista, não anda não, deixa eu ver um negócio aí, vem cá, me mostra a tua habilitação aí agora, que eu quero ver se você é devidamente habilitado. Não sai com esse carro não, me mostra aí o papel do técnico que revisou os freios desse ônibus, me mostra aí agora se o óleo está em dia, me mostra se os pneus desse carro estão bem,
Me mostre se realmente você tem curso, se sabe dirigir esse ônibus. Quem aqui já chegou no motorista de avião, não, né? No piloto de avião e falou assim, ó, antes de subir o avião, deixa eu ver o seu brevet. Deixa eu ver se o tanque está cheio. Deixa eu ver se está tudo bonitinho. Quem faz isso aí, levanta a mão. Ninguém faz isso. Ninguém vai lá no restaurante. Poucos fazem isso. Se tiver um ou outro que faz, mas poucos. E quando vem a comida, antes de comer, fala, peraí, garçom, me leva na cozinha agora que eu quero ver a geladeira para ver se está tudo na validade, né, ô Daiane? Se tem um nutricionista que vem aqui todos os dias e vê se essa carne está na validade. Deixa eu ver se a cozinha está limpa. Não, todo mundo vai, ó, e mete a comida para dentro, pega aquela coxinha da rodoviária velha, da rodoviária nova, da Graal, onde for, e manda para dentro e confia que está tudo conforme o que as leis determinam. E Deus me falou poderosamente essa semana que nós precisamos pegar e aplicar essa mesma fé natural, Vinícius, com uma fé sobrenatural. Caminha comigo aqui que eu vou te falar um negócio. Sabe por que é que nós confiamos que a coxinha que a gente come lá na rodoviária, velha ou nova, ela está em dia? Sabe por que nós confiamos que o motorista do ônibus é habilitado? Sabe por que nós confiamos que o piloto de avião realmente fez tantas horas de voo? E por que ele está lá pilotando? Sabe por quê? Porque existem normas, existem leis que regem a vida em sociedade. E então a gente passa a acreditar que o motorista do ônibus foi treinado. A gente passa a acreditar que a empresa é uma empresa séria e faz a revisão do ônibus. Mas a grande verdade é que nós não sabemos se isso tudo é feito ou não. Mas todos aqui vivem uma vida tranquila, pegam o ônibus, vão embora, dorme de até babar, não é verdade? Quem já dormiu e babou no ônibus aí? Isso tudo aí é fruto de uma fé natural, e a fé natural que nós vivemos é uma fé incrível que nós aplicamos. Como eu já falei, ninguém fica perguntando para o motorista se ele tem habilitação. Agora, Deus falou comigo assim, por que vocês acreditam, por que você acredita tão facilmente que as empresas cumprem os regulamentos? Por que vocês acreditam tão facilmente que os profissionais realmente estão cumprindo com aquelas normas? E por que vocês não aplicam essa mesma confiança em mim? Nós vivemos baseados nesses princípios de leis naturais. Nós vivemos acreditando de que as leis naturais, elas serão, Gabriel, realmente cumpridas. E colocamos toda a nossa vida, como eu falei, né? Colocamos a nossa vida o quê? Em risco. Porque você não sabe se o motorista sabe dirigir mesmo, é verdade ou não é? Agora, assim como a gente pega um ônibus, não pergunta se o motorista, pastor Márcio, é habilitado ou não, e chegamos ao nosso destino, muitas vezes acontece ao contrário. Eu anotei aqui algo que aconteceu em novembro de 2016. Alguns homens estavam ali para viajar para a Colômbia. Um time do Brasil chamado Chapecoense estava num grande momento da sua vida, os jogadores estavam num grande momento da sua vida, o goleiro da Chapecoense estava assim, muito cotado para jogar num time grande, e a primeira competição internacional que eles disputaram, eles foram para a grande final, e ali eles teriam que viajar, e de repente, eles chegaram no aeroporto, entraram no avião, o avião decolou, e infelizmente, quase chegando no destino final, o avião caiu. As investigações dão conta de que o que aconteceu com aquele avião foi naquele avião creram em regras, em regulamentos, em normas naturais, colocaram as suas vidas em risco, subiram no avião, no auge das suas carreiras profissionais, profissionais de imprensa, profissionais de administração, todos subiram ali naquele avião, e ninguém foi na cabine e falou ao piloto, deixa eu ver aqui, ó, se está tudo em dia, deixa eu ver se tem um combustível que tem que ter. E sabe o que descobriram? Que o dono da empresa, que era o piloto, decidiu arriscar e colocar, Rodrigo, o combustível, a conta certinha. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o que a norma diz, não coloca a conta certa, porque pode acontecer algum problema, e aí, meu irmão, quem tiver naquele avião vai, como diz o Tiririca, morrer. E morreram.
Entenda o que Deus está falando contigo. Baseamos a nossa vida numa fé natural, nos movimentamos no dia a dia numa fé natural, e ninguém foi lá perguntar ao piloto por que ele não tinha colocado. Você já imaginou se algum diretor daquele clube, ou se algum passageiro, um jogador falasse assim: deixa eu ver aqui quanto que tem de combustível, deixa eu ver lá, ó, se está na reserva, quanto é que está no meio, ó, está cheio, mas é o seguinte, tem que ter uma quantidade extra aí, eu não vou viajar nisso aí não. Deixa eu ver aqui, ó, quem que fiscalizou isso? Eles fizeram isso? Não, eles confiaram. Infelizmente o que aconteceu? O avião caiu e todos morreram. E diante disso que eu falei com vocês até agora, Deus me confrontou e falou exatamente isso comigo, e eu estou replicando para vocês, porque Ele me confirmou que eu deveria ministrar essa palavra aqui, na casa de paternidade. Pela manhã, a pastora Aline, na palavra de oferta, ratificou, confirmou dizendo o seguinte, ela leu Hebreus 10, 53, e a palavra foi Hebreus 11, porque Deus mandou falar com vocês o seguinte: por que é que eu confio tanto no ser humano, que eu confio tanto nas regras humanas, ao ponto de colocar minha vida em risco, todos os dias quando eu entro no ônibus, todos os dias quando eu pego um Uber, todos os dias que eu como lá uma coxinha na rodoviária, eu não sei se tem um maluco que colocou lá um veneno, você já pensou nisso? A humanidade distante de Deus confia tanto naquilo que o ser humano diz, inclusive nas suas leis. E sabe por que a gente vive essa vida assim, natural, acreditando? Porque nós criamos uma cultura, uma crença de que as leis que existem, elas serão o quê? Cumpridas. A grande verdade é que a fé natural, ela realmente funciona. De tantos voos que acontecem, uma pequena parte cai. Inclusive, se não me engano, o avião é o segundo transporte mais seguro do mundo. O primeiro meio de transporte mais seguro é o elevador, se não me falha a memória. Via de regra, tudo isso que eu falei aqui para vocês realmente funciona. Existe uma probabilidade pequena de que não funcione. Mas sabe o que você pode me falar? Pastor, exatamente o que eu estou te falando, mas isso funciona. Sabe o que eu vou te falar? Funciona, mas funciona por probabilidade e por um histórico, mas nada te garante de que aquilo que você está colocando a sua vida em risco realmente vai funcionar, que o avião vai chegar no destino, que o ônibus não vai quebrar, que o motorista não está embriagado, que o motorista não é um maluco. Quem está entendendo? Nós criamos uma fé natural baseada na probabilidade. Olha que loucura! Todos nós vivemos uma vida, deitamos no ônibus, pegando a Dutra, reclinamos o banco e dormimos, confiando que o ônibus está em dia, confiando que o motorista dormiu a noite inteira e que não vai dormir. Qual é a dificuldade, queridos, de vivermos essa mesma intensidade de fé, quando Deus direciona uma palavra para a nossa vida? E Deus me falou assim: vocês acreditam no homem que é falho, mas não conseguem acreditar ao ponto de lançarem as suas vidas por completo na minha mão. Está sempre manquejando, sempre será que vai acontecer? E sabe quando Deus confirmou essa palavra comigo? Essa semana eu fui cortar o cabelo lá no meu discípulo Tiago, que tem uma barbearia aqui na Alegria. E quando eu estava fazendo o cabelo lá, ele cortou o cabelo e falou: agora eu vou fazer a barba. E ele começou com a tesourinha. Daqui a pouco, Rodrigo, você que é barbeiro também, quem não sabe, o Rodrigo também é barbeiro. Não é que dirige mal não, né? Que ele corta o cabelo também, né? Você conseguiu trazer aquele negócio que eu te pedi? Não, né? E aí quando o Tiago pegou, escuta isso, o Tiago pegou a navalha, botou aquela gilete novinha, brilhando, fez aquele brilhinho assim, pim, e veio para o lado do meu pescoço. Deus me deu esse estalo, e eu falei assim: sabe, Tiago, meu filho, nós temos uma fé natural poderosa. Você vai colocar em alguns segundos aqui, ó, a navalha no meu pescoço. E se você tomar um susto, se alguém te dar um susto, se você tiver um mal de parto aí, se você tiver algum mal, eu vou morrer agora. Porque se alguém cortar aqui, eu chamo a jugular, se não me engano, né? Essa região aqui, não dá tempo, meu irmão, de salvar. Ontem eu estava vendo um vídeo no Instagram de um policial que reagiu a um assalto em algum lugar aí do Rio, e ele tomou um tiro na mão, e as imagens eram impressionantes, como jorrava um rio de sangue da mão dele. Imagina aqui, ó, nessa região, que é altamente vascularizada. E eu falei com ele assim: nós vivemos, quantas pessoas vêm aqui, Tiago, e não te conhecem,
Quantas pessoas aqui não sabem o teu histórico e colocam um pescocinho deles lá, ó, na mão do barbeiro? Aí sabe o que ele me falou? Pastor, você não sabe da maior. Sabe o que acontecia na Itália com a máfia italiana? As tribos não, como é que chama? As gangues inimigas, elas começaram a pagar os barbeiros, ele me contando, os fígaros, para que quando o inimigo fosse lá fazer a barba, olha só, o cara estava fazendo uma barba, o cara matava o inimigo. E aí os mafiosos começaram a perder a fé natural, né? Aí sabe o que eles começaram a fazer, Wellington? Começaram, antes de ir para o salão, ia lá no Rodriguinho, né, cortar, ia na casa do Rodrigo, pegava a mãe, a filha, a família, colocava debaixo da arma, e enquanto o mafioso estava lá cortando a barba, oi, amor? E aí, enquanto ele estava fazendo a barba, os capangas dele estavam com a arma na cabeça da família. Aí eles cortavam o quê? A barba tranquilos. Só que você está pensando errado. Eles não abandonaram a fé natural, não. Sabe o que eles começaram a acreditar? Agora passaram a acreditar nos capangas. Novamente, com a fé natural, acreditando que aqueles capangas tinham uma aliança com eles. Agora a vida deles estava na mão dos capangas. Porque se os capangas tivessem vendidos também, falavam, ó, pode cortar o pescoço dele que eu não vou matar a sua família, não. E assim, as pessoas vivem por uma fé natural. Então, querido, ir ao barbeiro. Quem é homem aí? Homem de verdade, levanta a mão e fala, eu sou homem. Pô, mas foi meio fraco isso aí, né? Vamos lá, eu sou homem. Então, quando você vai ao barbeiro, meu irmão, fazer a sua barba, você deita lá, bota aquela toalhinha quente, você vai lá no Rodrigo, você usa uma fé tremenda que o Rodrigo não vai cortar a sua jugular e você vai morrer. São detalhes que Deus vai nos falando, querido, que vai nos abrindo a mente. E aí, Deus me confrontou exatamente nisso. Nós temos a tendência de acreditar naquilo que o homem diz que vai fazer, mas não acreditamos totalmente naquilo que Deus fala que vai fazer. Você quer exemplos? Tem gente aqui nessa noite, vivendo 2020 na casa de paternidade, ano da maturidade, Wellington, Amanda, que acreditam exatamente em tudo que fala na televisão com respeito à Covid-19, com respeito à economia, acreditam em tudo. Quando chega uma mensagem no WhatsApp, apareceu um novo vírus, o vírus mutou, ai meu Deus, nós vamos morrer, está tudo acabado agora, a economia vai para o saco. Mas quando vem na casa de paternidade e recebe uma palavra do Eterno, duvidam, será que é esse mesmo que o pastor Leandro Oliveira falou? Que nós vamos sair mais prósperos dessa pandemia do que entrando? Acho difícil, hein? O Paulo Guedes falou que está ruim. O Paulo Guedes falou que vai ter que cortar o auxílio emergencial. Eu acho que isso aí não está batendo muito bem, não. Mas pega um ônibus todo dia de manhã e não pede habilitação para o motorista. Vão no barbeiro pelo menos uma vez no mês, não, Hélio? E não pede o atestado de sanidade mental do barbeiro, para ver se ele não vai dar loucura e cortar seu pescoço. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos e usamos a fé natural. Mas nós precisamos o quê? Ativar a fé sobrenatural. E como eu já falei, nós baseamos a nossa fé natural de acordo com o histórico. Porque existem leis que regulamentam, porque existem órgãos regulamentadores, porque existem fiscais. No caso de restaurante, a Daiane está aí, sabe que tem lá a fiscalização, tem um nutricionista. Isso tudo é bonitinho no papel, mas será que acontece mesmo? Você não quer nem saber, você vai lá num restaurante e manda para dentro. Não sabe nem se tinha uma baratinha lá como um tempero especial. Percebam isso. Os que andam de ônibus, quantas vezes deu certo? Muitas vezes, não é verdade? E eu vou avançando dizendo o seguinte: pastor, mas isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que o motorista é realmente habilitado, que a empresa é séria. Quem te garante isso? Volto a falar, nós decidimos acreditar baseado na probabilidade no histórico. Escuta isso, Deus tem palavras para mim e para você. Nesse lugar Deus já liberou muitas palavras em 2020.
E a pergunta que ele faz nessa noite: que nível de fé você empregou? Você está acreditando mais no motorista de ônibus, mais no barbeiro, mais no restaurante onde você almoça, ou mais em Deus que te liberou uma palavra? Tem gente que prefere ficar com as palavras dos especialistas do mundo. Ah, mas o especialista falou isso. Ah, mas o especialista falou que quem pega a Covid vai morrer. Mas não acreditam em Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Acredita na praga lá de especialista. Eu não sei quantos especialistas que tem. Eles nunca falam de onde esse cara veio. Aqui o especialista falou, aí vem, porque em 2021 vai vir uma praga lá do Egito novamente, vai vir marimbondo gigante. E aí ninguém fala, quem é esse cara? Esse cara estudou onde? E aí as pessoas, o especialista em quê, carapada? Eu conheço um especialista que criou o mundo. Eu conheço Yeshua HaMashiach. Ele sim é especialista. E o que ele fala, meu irmão, não vai passar. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra que nós recebemos durante esse ano é que nós sairemos o quê? Mais prósperos do que éramos depois dessa crise. Agora, entra comigo no texto que eu li. Esse texto que eu li é o texto de quem? A respeito da história de Abraão. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão. Ele foi chamado por Deus. Ele não podia ter filhos. E Deus falou para ele sair o quê? Da cidade, da nação onde ele morava, para ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Agora, pensa aqui comigo. Você acha mesmo que quando Abraão chegou, recebeu essa palavra e creu, e começou a comunicar com a família, olha, pai, mãe, Terá, que era o pai dele, eu vou embora, você está maluco? E foi com um amigo de negócio, primo, tios, ele falou assim, eu vou embora, mas você vai embora para onde, Abraão? Não, eu vou embora para um lugar onde Deus me mostrou. Mas como é que é o nome desse Deus? Não sei ainda. Como assim, Abraão? Você vai para onde, cara? Você está maluco? E aí ele falou, não, e ainda tem mais. Ele falou que eu vou ser pai. Quando ele contou isso para os amigos, eu deduzo, quando contou para a família, para o povo que morava lá, o povo riu na cara dele e falou assim, você está maluco? Agora o Abraão pirou mesmo, ficou doido. Diz que ouviu uma voz, não sabe como é Deus. Eu perguntei para ele, quem é esse Deus? Porque aqui eu tenho o Deus Sol, tenho o Deus Lua, tenho o Deus Sapo, tenho o Deus Ram, tenho o Deus Marimbondo, tenho o Deus tudo. Ele não sabe qual é a imagem desse Deus, e ainda falou que ele vai ser pai. Maluco! Aí o amigo mais íntimo mesmo pode ter chegado para ele e falado assim, Abraão, vem cá, deixa eu te dar um toque. Abraão, você é velho, cara. Você tem 75 anos. A Sara também já é velhinha, coitada. Já está avançado. E mais, Abraão, lembra? A sua mulher estéril, não teve filho a juventude toda, cara. Você está maluco? Você está pirando? Vai procurar um psicólogo. Vai na clínica do comportamento de Ur dos Caldeus. Vai se tratar. Você está batendo a biela. É a idade. Mas sabe o que Abraão falou? A Bíblia fala que Abraão creu e saiu de onde morava para ir para um lugar onde Deus falou que ele deveria ir. E isso é uma fé sobrenatural. Sabe por quê? Porque Abraão fugiu de toda a fé natural da época. A fé natural da época era o seguinte: Abraão, não vai não. Não vai não, Abraão. Você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Aqui você já tem empresas, a sua família já está aqui, o seu pai, os seus primos, o seu sobrinho lá mora aqui. Como é que você vai embora, rapaz? Olha, existe uma tendência, existe uma dinâmica no mundo dos negócios. A Bíblia fala que Abraão já tinha algumas riquezas. Olha só, não se troca o certo pelo duvidoso. Você não pode largar uma renda para buscar outra, tem que fazer duas. E Abraão falou o quê? Eu creio na promessa que esse Deus me fez e eu vou caminhar segundo essa promessa. Tudo era contrário a Abraão, querido. Olha, a situação de Abraão era tudo ao contrário. A mulher já era velha, ele já era velho, e ainda ia para um lugar que ele nem sabia. Que lugar era esse? Você está aí falando, realmente, o negócio foi difícil para Abraão, né? Mas hoje nós vivemos, Lucas, algo similar a isso. Quando Deus deu a palavra para o pastor Leandro, falando assim, nesse ano, os filhos da casa de paternidade vão sair mais prósperos dessa pandemia, dessa crise, do que entraram. Isso que ele falou é contra a fé natural.
A fé natural é o seguinte: o país está em crise, as empresas estão demitindo, o PIB brasileiro caiu, há uma forte tendência de uma segunda onda, mas deixa eu te falar, meu irmão, nós não vivemos por onda, nós vivemos pela palavra do eterno. As ondas vêm e passam, mas a palavra do Senhor é eterna. As ondas podem vir mais baixas, mais altas, elas passam, mas a palavra do Senhor, o quê? Eterna. Então Deus espera isso de nós, que nós empreguemos a mesma confiança da fé natural diante das coisas sobrenaturais. Escuta isso aqui. Agora existe algo na fé natural que conecta com o que eu vou falar sobre a fé natural, sobrenatural. Você já pensou? Olha aqui para mim. Se toda vez que você entrasse no ônibus, todo mundo na fila do ônibus falasse: ó, deixa eu ver a tua carteira, motorista, passa a revisão do ônibus, o primeiro. Já pensou se toda vez que você fosse andar no avião, você fizesse isso e todo mundo também fizesse? Já pensou se todo mundo fizesse isso no restaurante? Deus me falou que a fé natural, elas fazem as coisas andar. Nós temos que ter algum nível de fé, porque senão a vida fica o quê? Impossível de acontecer. Só que a fé natural, ela falha, porque a fé natural, ela vem de princípios humanos. São homens que estabelecem. Mas deixa eu te falar, querido, a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus, ela jamais falhará. Se nós confiamos na fé natural, que tem probabilidade de errar, nós precisamos confiar muito mais na fé sobrenatural, que vai trazer sobre nós a mão do Todo-Poderoso, a mão do Deus que faz o quê? Da onde não existe o quê? Existir coisas. Já pensou se você fosse no salão fazer a barra, pastor Márcio, e pedisse lá, ó, o atestado de sanidade mental do Rodrigo, do Tiago, do barbeiro? Deixa eu ver se você está bonitinho em dia aí, ó. Vê se você não conhece alguém que tem raiva de mim e te pagou um dinheirinho para você, ó, passar a navalha no meu pescoço. Não. Nós vamos de peito aberto, meu irmão. Vamos embora. Sabe o que a fé determina em nossas vidas? Uma característica da fé sobrenatural. Agora vamos entrar na fé sobrenatural. Ela é um dispositivo de defesa. A fé é um dispositivo que provê defesa. Eu anotei aqui, ó. A fé é um dispositivo espiritual que provê defesa. Escute isso aqui, o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Preste atenção. Paulo fala em Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual apagarei os dardos inflamados do maligno. Deixa eu fazer uma pergunta: escudo é arma de ataque ou arma de defesa? Fala de defesa, né? Só que nós estamos muito influenciados pela Marvel. Nós estamos muito influenciados pelo Capitão América, né? Como é que é o escudo do Capitão América? Deixa eu ver se sai daqui. Como é que é o escudo do Capitão América? Ele pega um negócio redondinho assim, né? E no filme lá, ele pega, dá chute, vai e joga o escudo, né? O escudo vai lá, bate, volta, mata 50, 60 inimigos. E ele vai e sai o quê? Todo poderoso. Só que o escudo que Paulo do Capitão América, o escudo que o apóstolo Paulo está falando em Efésios 6, é um escudo, olha aqui para mim, é um escudo da guarda ou do soldado romano. Presta atenção aqui. Sabe qual era a altura desse escudo? Mais de 1 metro de altura. Sabe qual era a largura desse escudo? Mais de 50 centímetros. Sabe como é que ele é? Olha aqui, deixa a criança, olha aqui para mim. A criança não vai fazer mal a ninguém não. Vamos lá, ela só está brincando. E aí o escudo tem madeira, um pedaço de pano e couro. E ele era o quê? Pesado. E sabe como é que usa o escudo de verdade? Não da Marvel. O escudo, Amanda, usa assim, ó. Quando o inimigo está vindo, e o inimigo está vindo com ataque, você pega o escudo, meu irmão, finca o escudo, ó, e fica o quê, ó? Quietinho, só tomando flecha. Quem já viu aquele filme 300 aí? Tem uma hora que os caras lançam uma chuva de flecha pegando fogo, né? Eles ficam assim, ó, o escudo começa a barreirar. Aí, todo mundo quietinho, meu irmão. 2020 começou, né, tranquilo, nós atacando em janeiro, Deus falando que seria o ano da maturidade, a palavra foi poderosa, veio janeiro, veio fevereiro, veio o Summer Camp, todo mundo para cima, atacando, a igreja avançando. Só que no dia 26 de fevereiro, meu irmão, chegou a notícia que em São Paulo, o primeiro caso de Covid aconteceu, e do dia 26 de janeiro para março, dia 15 ou 16, nós estávamos em Resende com o comércio fechado. Daqui a pouco passou mais 15 dias, e a igreja teve o quê? Que fechar. Significa que nós começamos a andar o quê?
quê? Ó, quietinho aqui no escudo, pastor orando, os pastores orando, a gente falando, a igreja é o quê? É um serviço dispensável. E assim como na guerra, eles estão aqui, ó, o inimigo está atacando, aí o comandante fala, agora é a hora. Eles levantam, empurram o inimigo, avança mais um pouquinho. Quem manda essa ordem é o comandante. Nesse ano foi assim que aconteceu. Nós estávamos aqui, ó, com o escudo da fé, ó, fartinho. E aí quando Deus falava com o pastor Leandro, agora é a hora de avançar, nós levantávamos, avançávamos, e Deus falou para o pastor Leandro, nesse ano nós vamos prosperar no meio da crise. Nós estávamos com o escudo da fé, mas chegou a hora de atacar, meu irmão. Esse é a provisão. É a provisão que a fé traz. Vários períodos no ano. Eu lembro que Páscoa estava chegando, a igreja não podia funcionar só com culto online. E aí eu vejo que nós estávamos aqui, ó, recebendo ataque de Satanás. A igreja não vai abrir, o pastor, não, a igreja vai abrir. A igreja é um serviço essencial. Eu lembro do domingo que ele falou, a Páscoa é semana que vem. E o pastor falou, e eu creio que Deus vai liberar uma palavra, e a igreja vai abrir, e para a glória do Senhor Jesus, nós levantamos atacando, e a igreja abriu no período de Páscoa. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Isso é fé sobrenatural, meu irmão. Isso é fé sobrenatural. Provérbios 23, 7 diz o seguinte: guarda a mente de vocês, todos aqui receberam a mesma palavra, nós vamos prosperar no meio da crise. O Senhor vai nos guardar do Covid-19, o Senhor vai nos guardar das enfermidades, o sangue do Senhor é sobre nós, mas existe uma batalha na mente. Nesse texto de Efésios 6, o apóstolo Paulo fala de uma armadura completa, e ele fala de um item chamado o capacete da salvação. Capacete produz a mente, meu irmão, ele protege a mente. E o que aconteceu com muitos até o dia de hoje, isso vai acabar hoje. Alguns aqui estão tutibiano na fé ainda, mas isso vai acabar hoje em nome de Jesus, porque você fraquejou na sua mente, porque o pastor liberou uma palavra de prosperidade, na segunda você foi demitido, porque o Senhor liberou nesse altar uma palavra de cura, e na outra semana você ficou enfermo, com Covid ou sem Covid, outra enfermidade. Aí veio a batalha na sua mente. E Provérbios 23, 7 fala assim, ó, assim como o homem pensa ser, assim ele será. Por isso o apóstolo Paulo falou, quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, que significa temos a palavra da salvação e andamos na contramão de toda a fé natural. Guarde a sua mente e use o escudo da fé, meu irmão, porque cada um aqui tem uma batalha individual. Talvez você chegou aqui hoje, Marcão, tomando flechada, e aqui está só se defendendo, meu irmão. É hora de defender, é hora de orar, é hora de jejuar, de buscar. Outros estão aqui avançando, mas todos estão no comando do mesmo general, o Senhor dos Exércitos, que tem providenciado a fé sobrenatural para cada um de nós. E como eu falei, alguns aqui entraram só usando a fé natural, mas outros entraram aqui usando a fé sobrenatural. Eu sei que tem pessoas aqui que no meio dessa crise estão o quê? Abrindo negócio. Estou olhando aqui para um casal que está vivendo essa realidade, Amanda e Wellington. Estou olhando aqui para o Lucas também na mesma situação. O Pedrão está lá atrás, está por ali também na mesma situação. Tem um monte de gente aqui. Tem aqui, eu esqueci só o seu nome agora, me perdoa. Lá do Grelhados, lá na estou usando muito homo, está me dando branco total. Cristina e o marido dela. Wesley, eu sabia, só estava vendo se ela ia me lembrar. O Wesley também. Mas quem abriu o negócio aí? Mas quem aqui, ó? Lá o Wilker lá, glória a Deus, aqui o Maicon também. Sabe o que é isso? Vocês pegaram a palavra, meu irmão, e Deus cumpriu a promessa, porque vocês usaram o escudo da fé. Eu tenho um discípulo que falou, pastor, eu perdi o emprego. Eu falei, meu filho, fica na palavra que Deus te deu, fica na palavra que o pastor liberou. Deus vai fazer o sobrenatural. O cara não ficou 7 dias desempregado, está trabalhando já para a honra e glória do Senhor. O grupo G12 toda hora pipoca alguém. Alguém tem aí alguém para me indicar para trabalhar? Eu estou abrindo negócio. Alguém conhece fulano? É verdade ou não é? Sabe por quê? Existe uma promessa e nós decidimos acreditar, e nós usamos o quê? O escudo da fé, querido. E você precisa também pegar essa mesma unção sobre a sua vida, porque assim como nós prosperamos, você também vai prosperar. E quando eu converso com essa turma,
Quem vive da não andou pelo conselho natural, não andou pela fé natural. Abraão andou pela fé sobrenatural. Ele ouviu uma voz. E escuta aqui, ó. Todos nós aqui temos uma semelhança com Abraão. Primeiro, somos descendência dele pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma promessa que se cumpriu na vida dele. Eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, você é filho de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Mas uma segunda característica. Presta atenção aqui. A história de Abraão começa sem pé e sem cabeça. A única referência pregressa de Abraão é o seguinte: e Terá é pai de Abraão. E ele começa a falar sobre Abraão. Sabe por que eu acredito que Deus não colocou um histórico? Porque Abraão é a figura de cada um de nós. Abraão vivia numa nação chamada Ur dos Caldeus, totalmente pagã, com vários deuses, uma loucura. E aí a Bíblia fala que Deus chamou Abraão: vem, Abraão, eu te escolhi. E sabe o que isso figura para mim, Lucas? Figura a graça que nos alcançou. Todos nós fomos chamados de um Ur dos Caldeus nosso. Cada um tinha um Deus que adorava. Se não fosse um Deus espiritual, uma deidade, adorava a si mesmo, adorava os bens, adorava o conhecimento humano. Só que Deus falou: fulano, vem que eu vou te mostrar uma terra onde você terá filhos e onde você vai prosperar. Quando você ouviu sobre a casa de paternidade, Deus falou assim, ó: sai do meio do mundão, vem para cá da paternidade, porque eu vou cumprir a promessa. Você terá filhos, você vai prosperar e você vai viver numa terra que eu preparei para você. Sai do meio dessa imundícia, sai do meio do paganismo e vem adorar a mim, que sou o único Deus. Pouco importa a história pregressa de Abraão, se ele era um cara temente. Não sabemos se ele era temente a Deus. O que se sabe é teoria. Ah, mas Abraão, ele já dizia que não adorava o sol e a lua. Isso é tudo especulação. O que a Bíblia fala é que Abraão foi chamado, e para mim isso significa graça. Assim como eu fui chamado, e assim como você foi chamado, independente do seu estado, a Bíblia fala que antes de você conhecer, Deus já te conhecia, e Ele te amou primeiro. Ele te chamou. Não foram vocês que escolheram a Deus, mas foi Deus que escolheu a cada um de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele foi escolhido por Deus e ele acreditou na palavra do Senhor. E depois de alguns anos nós estamos falando o quê? Com ele, a respeito dele. Agora escuta isso aqui que eu estou acabando agora. Só beber uma água aqui. Isso aqui foi uma pancada. Para o motorista de ônibus, a gente está pouco se lixando se ele tem carteira ou não. Nós acreditamos que ele tem que ter carteira porque existe uma norma, uma lei natural. Para o barbeiro, a gente está pouco preocupado se ele está brigado com a mulher, se ele é assustado e alguém chega no salão, ele se assusta e corta o seu pescoço. Para o restaurante, quem almoçou em restaurante aqui hoje? Quem almoçou? Levanta a mão, quem almoçou em restaurante? Você perguntou lá, foi lá na cozinha ver? Você sentou na mesa, reclamou porque demorou, e quando chegou, você mandou para dentro, meu irmão. Não estava nem querendo saber como que foi feito, se estava vencido ou não estava. Mas sabe o que acontece? Deus falou muito forte isso comigo. Quando você vem aqui na casa de paternidade e Deus libera uma palavra sobre a sua vida, a primeira coisa que muitos aqui fazem é a seguinte: será que eu tenho que acreditar nessa palavra? Acreditamos tão fácil naquilo que o médico prescreve para a gente, no remédio que prescreve, no remédio que nós tomamos. Nós nem sabemos como foi feito, nem sabemos se é um placebo ou não, se é só farinha. Nós tomamos com fé que vamos ficar bom, e ficamos muitas vezes bom. Quantos já viram fraude de remédio aí? Já viram fraude de remédio? Os caras estavam vendendo remédio de farinha, mas ninguém foi lá ver. Me dá aqui que eu vou fazer agora o teste químico. Vou colocar aqui e fazer, porque eu sou um cara que tem que ver para crer. Agora nós fazemos isso com Deus. Deus libera a palavra e nós estamos aqui. Será? Não, aí ó, eu anotei isso aqui para não esquecer. Para o motorista a gente não pergunta, para o restaurante a gente não pergunta, mas quando vem uma palavra de Deus para nós, nós nos tornamos fiscal da postura da prefeitura espiritual. Fala assim: Deus, deixa eu ver a sua habilitação, se você é Deus mesmo. Deixa eu ver se você tem um alvará para estar falando isso aí, prometendo isso para mim. Deixa eu ver direitinho, deixa eu estar na sua cozinha para ver se o senhor está fazendo tudo limpinho mesmo. Deixa eu ver se o senhor tem treinamento para ser Deus mesmo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Nós começamos a querer questionar a Deus, e não questionamos o motorista e a empresa que nós andamos.
Mas hoje Deus quer que nós elevemos o quê? O nosso nível de fé sobrenatural. Lembra que eu falei? Todo mundo aqui tem uma fé natural extraordinária. Come na rua, não sabe nem quem fez a comida. Bebe água, não sabe nem se aquela água mineral não botaram da borrachinha. Lá no Rio tem isso, o cara enche e vende como água boa. Mas bebe, me saciei com essa água. Agora quando as coisas vêm de Deus, esse Deus aí eu tenho que suspeitar, hein? Será que Ele é Deus mesmo? Será que Ele vai fazer mesmo? Deixa eu te falar, quando o pastor Elton pregou aqui semana passada, faltavam 18 dias para acabar o ano. 18 anos para acabar essa janela espiritual do ano da maturidade. Hoje, faltam 11 dias e eu acho que 4 horinhas pela minha conta, 4 ou 3 horinhas para acabar o ano. E escuta isso que eu anotei aqui para não perder o que Deus me falou exatamente. Nós estamos no ano crianças estão sempre fazendo qual pergunta? Por que, pai? Não, por que isso? Aí você fala, por que isso? Não, mas por que o porquê isso? Aí você fala, por quê? Aí a criança, mas por que o porquê do porquê? Aí a criança fala, aí você fala, não, porquê do porquê. Ela fala, por quê? Você fala, tá bom, menino, é isso aí mesmo, se vira aí. Uma hora você vai saber. Perguntas de porquês. É óbvio que a criança desenvolvendo, isso é bom, porque há um desenvolvimento cognitivo. Estou só usando um exemplo agora espiritual, tá? É uma analogia espiritual. Se nós estamos no ano da maturidade, Deus quer nos elevar, quer que saiamos de ser criancinhas e fique perguntando para Deus, mas por que veio a Covid esse ano? Mas por que isso? Mas por que Deus? Deus te deu uma palavra que você vai prosperar, mas por que o Senhor falou que eu vou prosperar? Eu perdi o emprego. Mas por que eu abri uma empresa, essa empresa está me dando maior trabalho agora? Mas por que isso? É por quê? Anotei para não perder a revelação. Escuta, homens e mulheres maduras não perguntam por quê. Sabe por qual motivo? Porque a maturidade os levou à conexão com pessoas confiáveis, e elas não querem mais saber o porquê, porque elas já sabem o para quê, elas já têm intimidade e sabem o para quê que precisam fazer, e o para quê nosso, para quê que eu tenho que acreditar, porque Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida, e esse ano é o ano que eu vou amadurecer, que você vai amadurecer. Quantos desejam isso? Deus está requerendo de nós que entremos na fé sobrenatural. Agora estou acabando mesmo. Existem filhos aqui que já eram para estar no caminho da terra prometida, com a mão de mão dada com seu filhinho Isaac, e prosperando, mas ainda eles estão presos aonde? Em Ur dos Caldeus. Porque se Abraão tivesse dado ouvido para o pai, não vai não, meu filho, deixa eu esperar mais um pouquinho aqui. Vou esperar mais, vou ver se Deus vai falar comigo de novo. Vou esperar. Aí vinha um amigo e falava, Abraão, não vai não, você vai deixar tudo aqui? Tem tudo bonitinho? Não vai não. Ele ficou esperando, o tempo ia passar, a idade ia avançar, ele não viveria a promessa. Mas sabe o que Abraão fez? Quando Deus falou, ele fez o quê? Foi. Vira para o seu vizinho e fala, quando Deus falar, vá, avance. Foi o que cantamos aqui, né? Vou avançar, eu vou crescer. Amém? Então, Deus está colocando todos nós hoje aqui num patamar de que vamos amadurecer. Nós não vamos viver ouvindo as experiências, probabilidade histórica do mundo. Mas olha que coisa forte, querido. Como que nós somos cabeçudo, cabeça dura, cara. Nós ficamos presos no conceito humano, na probabilidade humana, no estudo humano. A OMS falou no começo, não usa máscara que não precisa, agora tem que usar. Ninguém sabe de nada, o ser humano não sabe de nada, mas nós acreditamos no ser humano, e quando Deus fala com a gente fica perguntando por que toda hora, ouvindo experiências do mundo. Querido, eu creio que chegou o dia, chegou a hora, e hoje Deus está falando para você que Ele quer te dar um título honroso demais para aqueles que são como Abraão, que vivem a fé sobrenatural. Quantos querem esse título aí? Você quer receber um título no mundo espiritual? Vou te falar qual é esse título. Hebreus vai dizer o seguinte: cumpriu-se a escritura que diz, escuta isso, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi
acreditado por justiça. Deus depositou na conta espiritual de Abraão o que? Justiça. O meu filho é justo. E mais, o texto vai dizer o seguinte: e ele foi chamado amigo de Deus. Quando nós andamos na fé sobrenatural, nós somos chamados no mundo espiritual de amigos de Deus. Eu acho que ninguém entendeu. Quem pode dar uma glória? Quantos querem ser amigos de Deus aí? Para ser amigo de Deus não tem que ficar dando presentinho, não. Tem que ter fé sobrenatural. Tem que acreditar que Ele existe. O meu bebê fala sobre isso. E aí, meu irmão, para finalizar agora, depois desse ano de 2020 em todo, no dia 31 de dezembro, quando virar essa janela, nós seremos chamados o quê? Amigos de Deus. E sobretudo, a nossa confiança em Cristo vai ser creditado na nossa conta espiritual. O céu vai fazer um pix na nossa conta, no dia 31, pix rapidinho, ó. Você é amigo de Deus, a justiça foi creditada na sua conta, meu irmão. A justiça foi acreditada na sua conta. E Hebreus fala: o justo viverá pela sua fé. Tiago fala, meu pai, Tiago fala o seguinte: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e o céu cerrou, não choveu. E depois ele orou de novo e o céu deu chuva. E para completar, Elias, um homem de Deus cheio de fé, Rodrigo, foi tão amigo de Deus que ele não conheceu a morte. Ele foi tão amigo de Deus que um redemoinho espiritual o elevou às alturas, e ele não foi contado com os mortos. Ele foi elevado a um nível tão extraordinário com Deus que ele foi direto para a glória. E depois de alguns milhares de anos, ele aparece em Jerusalém juntamente com Moisés, conversando com Yeshua HaMashiach no monte da transfiguração, porque Abraão creu, foi-lhe imputado justiça. E é essa bênção que Deus tem para a sua vida nesse tempo, nesse dia, em nome de Jesus. Quantos querem essa bênção? Fica de pé agora nesse momento. Eu não sei se a Insight consegue fazer aquele esqueminha que fez de manhã comigo. Deu para fazer? Beleza. Eu quero adorar uma canção com vocês. Vou até liberar o louvor agora, porque a gente não conseguiu ensaiar. Vou pedir para o louvor ficar ligado, atento à intercessão. Coloca a mão no seu coração. E aí, nesse ano de 2020, alguns discípulos perderam parentes aqui, meu irmão. Inclusive com Covid. Outros motivos. Nós vivemos tudo que um ser humano na face da terra vai viver. O que fala em Eclesiastes 3. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de não plantar, há tempo de carregar a pedra, há tempo de descansar. Algumas coisas aconteceram esse ano porque tinha que acontecer. Mas a bem da verdade é que os filhos e amigos de Deus, quando perguntam para eles assim, como que você prosperou no meio da pandemia? Como que você teve Covid, né, Guinho? E foi curado, não foi entubado. O Guinho teve Covid e foi para a glória de Deus, nem foi hospitalizado. Quantos podem dar glória a Deus aí, ó? Essa é a prova viva da proteção de Deus. É a prova viva, meu irmão. Está aqui, ó. Sabe o que nós vamos responder? Sabe qual é a nossa resposta? Nós vivemos de milagre. Quantos vivem de milagre aí? Coloque a mão no seu coração. E assim como essa chuva está caindo agora em Resende, eu declaro em nome de Jesus que uma chuva da fé sobrenatural está caindo sobre as nossas cabeças no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Pode soltar, querido, escuta isso. Deixa o Senhor falar contigo nessa canção. Que